nos comentários. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vamos dar sequência na nossa aula nessa manhã, falando da criação da mulher, é a segunda parte da lição 2. Antes de tudo, vamos fazer uma oração, pedindo para que Deus nos dê graça e entendimento nessa manhã. Pai de graça, bondade e misericórdia, no nome de Jesus, que nos reunimos aqui mais uma vez. Meu Senhor, somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos na Tua presença, para juntos meditarmos na Tua palavra, aprendermos o que o Senhor tem a nos ensinar nessa manhã, ser conosco, nos orientando, nos instruindo, que o Seu Espírito conduza tudo nesta manhã e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez. É o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém. Então, como nós já havíamos dito na semana passada, nós vamos dar a sequência a partir do verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, e eu quero discorrer um pouco com vocês hoje sobre a criação da mulher, né? Embora a criação da mulher ela passe um pouco batido quando nós falamos da criação, eu acredito ser de suma importância entender qual o propósito que Deus quis na criação da mulher, qual o propósito da mulher ainda hoje, né? E tentar desmistificar algumas questões com respeito à mulher, que a igreja ainda parece que tem um pouco de bloqueio com esse assunto. Eu quero convidar vocês a fazermos a leitura de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava a adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Segura um minutinho aí. E este adormeceu. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, o Senhor, Ele nos faz entender aqui, né, algumas coisas que vocês vão poder acompanhar aí nos slides, que eu consegui pontuar na lição, a respeito da criação e dos propósitos desta criação, desta obra-prima que Deus fez, chamado mulher, né? Alguns alvos dessa lição compreender que os relatos da criação reconhecem a igualdade de homens e mulheres perante Deus. Eu vou frisar bastante isso ao longo da lição. Perante Deus, homens e mulheres são iguais. Embora hajam diferenças de papéis, ambos são iguais, né? E além da importância do significado da mulher ter sido criada a partir da costela do homem, por que Deus não usou outro lugar para tirar o osso, ou Deus não fez de outra forma? Também há uma importância muito grande nisso. Ao final da lição, o aluno será capaz de compreender o propósito de Deus, da criação da mulher, sentir e reconhecer o seu valor próprio, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, e decidir viver os propósitos estabelecidos por Deus na criação. Ok? Então vamos lá. Eu coloquei como versículo-chave
não está no texto que nós lemos, mas ele é um pouco anterior. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, né? Por que eu coloquei esse versículo-chave? E aí na tela para vocês vai estar algumas palavras grifado de amarelo, né? Se você ler aí vai estar escrito: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, as aves dos céus e todo animal que se move sobre a terra. Ou seja, o mesmo Deus que criou o homem também criou a mulher. Ele abençoa os dois, ele dá responsabilidade aos dois. Não é só o homem que recebe responsabilidades, não é só o homem que recebe a responsabilidade de domínio, a capacidade mental de fazer algumas atividades ali no Éden. Os dois recebem. Isso é muito importante, porque alguns irmãos, alguns servos de Deus, confundem-se quando as escrituras falam que o marido é o cabeça da mulher, e acham que só sobre ele repousa essa bênção da intelectualidade, o que na maioria das vezes não é muito verdade, né? Essa bênção da intelectualidade, mas Deus deu esta bênção aos dois, a capacidade de raciocínio, a capacidade de domínio, Deus entregou aos dois, não só ao homem. Deus abençoa os dois, Deus dá aos dois a responsabilidade de crescer, multiplicar, frutificar. Então, são coisas que a gente precisa observar. Desde o princípio, Deus coloca os dois em pé de igualdade. Desde o começo, Deus coloca o homem e a mulher como iguais. Por que isso muda ao longo da história? Com o pecado, nós vamos ver mais à frente, isso traz algumas alterações. Tá? Introdução. Os seres criados por Deus, peixes, aves, animais, foram conforme as suas espécies. O homem, diferente de tudo, teve o seu modelo no próprio Criador. Quando nós lemos Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Há um conselho divino na criação do homem. O homem não foi criado do nada ou porque não tinha uma outra coisa para Deus fazer, né? Deus cria o homem. Um bom dia para os irmãos do Google Meet, né? Irmão Joilson, irmã Cida. Deus cria o homem com um propósito, né? Deus já havia criado todo o planeta e agora cria o homem para não só dominar, mas zelar deste planeta, cuidar deste planeta, tá? Só que Deus coloca os animais enfileirados, passando por Adão. Adão vai nomeando esses animais, Adão vai observando esses animais. E Deus faz uma constatação, né? A gente costuma ouvir muitos pregadores dizendo que Adão olha para os animais e vê que os animais tinham seus pares e ele não tinha, e ele se sente só. As escrituras não deixam muito isso claro de que Adão se sentiu só, mas as escrituras dão a ideia muito certeira de que Deus observa a solidão em Adão e Deus resolve acabar com a solidão de Adão. É Deus quem constata que o homem não pode ficar sozinho, tá? Então, você tem aí um homem criado à imagem e semelhança de Deus, um homem ativo no jardim, um homem trabalhando, um homem... Não é porque ele estava no paraíso que ele não trabalhava, nomear os animais, zelar do jardim era um trabalho, né? Talvez o trabalho que todos nós desejamos ter, um trabalho prazeroso, né? Era o trabalho que Adão tinha de cuidar daquilo ali, nomear os animais. Contudo, Deus olhou para Adão e viu que a solidão iria lhe fazer mal, tá? Somente o homem pode partilhar de um relacionamento pessoal, voluntário e consciente com Deus. Por isso, quando se trata de encontrar uma companheira para o homem com a qual ele possa se relacionar de forma pessoal, já que não se encontra no resto da criação, a solução é uma nova criação, tirada da costela de Adão, transformada por Deus em uma auxiliadora idônea, com a qual Adão se completará, passando a haver uma fusão interpessoal, unidade essencial, constituindo-se os dois uma só carne.
Então, é lógico que Adão, como um ser inteligente, ele vai observar que não tem uma companheira à altura para ele, tá? Adão era dotado de uma capacidade intelectual muito grande, então ele vai ver que não tem uma companheira para ele. Mas volto a frisar, é Deus que se antecipa e percebe e nota que a solidão não faria bem a Adão. Abrindo um parênteses aqui, a solidão não faz bem para ninguém até hoje. Nós fomos chamados para viver em comunidade, né? Essa quarentena tem nos mostrado isso, que a solidão faz mal. Essa falta de interação, essa falta de um contato mais próximo faz mal. Por mais que nós estejamos se virando com lives, com cultos online, com videochamada, faz mal a solidão, né? Faz mal não ter companhia. Isso desde o Éden Deus já tinha observado. Então isso reforça muito, muito mesmo a importância da comunhão dos crentes, a comunhão familiar, né? Estar perto, estar junto, isso é muito, muito, muito importante, tá? A constatação de Deus é que não seria para o homem permanecer só. É Deus quem percebe essa necessidade ainda imperceptível ao homem, tá? Essa frase é interessante, né? Porque o homem demora a perceber as coisas, né? E aparentemente no Éden ele também não tinha percebido ainda essa questão da solidão. É Deus quem percebe, tá? Então, desde o comecinho parece que o homem já é meio devagar para perceber certas coisas, né? E não é diferente ainda hoje. O homem ainda é meio lento para perceber certas coisas, né? Tudo na criação era bom, exceto a solidão do homem. John Piper e Wayne Grudem vão nos dizer que Deus pôs o dedo na única deficiência existente no paraíso. O paraíso ele estava imperfeito, porque Deus não tinha feito a mulher. O paraíso só se tornou perfeito com a criação da mulher, tá? Então, os irmãos que não gostam muito do tema, talvez vão se aborrecer um pouquinho comigo hoje. Mas é importante a gente entender que o paraíso não estava perfeito sem a mulher. Foi necessário que houvesse a criação da mulher para que aquilo que Deus criou no jardim, no Éden, estivesse perfeito e completo, tá? O homem não havia percebido isso, no entanto, Deus sabe que a solidão lhe fará mal. Deus passou diante de Adão os animais, né? Entre toda a criação, não há uma companheira à altura do homem. Como ser sociável que é, o homem necessitará compartilhar conhecimentos e afetos, amar e ser amado. Algumas pessoas talvez vão ler essa frase e vão dizer, bom, mas eu tenho meu cachorro, eu tenho meu gatinho, eu compartilho meus afetos com o meu cachorro, com o meu gato, com o meu periquito, a calopsita, né? Eu compartilho o meu afeto com o meu animal de estimação. Ok. Os animais eles foram criados por Deus, né? Eles têm também a sua função na natureza, em todo um ecossistema. Contudo, o ser humano não vai casar com um animal, ele não vai ter uma intimidade com um animal. Você cria vínculos afetivos com esse bichinho, com seu cachorro, né? com seu gatinho. Só que Adão ali, ele estava observando a criação, ele estava dando nome aos animais, vendo o relacionamento desses animais, e muito em breve ele constataria que ele não tinha alguém para ter um relacionamento semelhante, uma igual a ele, tá? Se permanecesse solitário, os seus sentimentos mais profundos permaneceriam guardados. Ele não teria um ser igual com quem pudesse compartilhar, amar, se emocionar, ensinar, aprender, se divertir. No entanto, o mesmo Deus que criou o homem propõe a criar a sua companheira, né? Então, na criação do homem e da mulher, né, nós temos uma ideia de compartilhamento, não só de ideias, né, mas um compartilhamento de sentimentos, de aprendizado, de alegrias, tristezas, como nos votos matrimoniais, né? Prometemos estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. São os propósitos que Deus coloca para este homem e agora esta mulher, né? Um projeto de compartilhamento.
Nós temos uma pergunta, então segura um minutinho aí, já seguimos com o raciocínio. Vamos lá. Nós tivemos a nossa primeira pergunta, é do aluno da Escola Dominical Danilo Schmidt. Ele perguntou assim: eu ouvi que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas a semelhança era algo que era obtido com o tempo. Isso é verdade? Que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porém essa semelhança ela vai sendo obtida com o tempo e não no ato da criação? Na criação, o homem é criado perfeito, né? Então, com o pecado, essa identidade ela é distorcida. Nós temos uma imagem distorcida do ser humano. O homem foi criado para se parecer com Deus, ele foi criado para ter um relacionamento íntegro com Deus, né? Ele é dotado de algumas capacidades, por exemplo, o senso de justiça, a amabilidade, a afetividade, a inteligência. Contudo, quanto mais distante esse homem está de Deus, menos parecido com ele fica. Quanto mais esse homem se aproxima de Deus, mais a identidade de Deus ela vai sendo impressa, ela vai sendo visível nesse indivíduo. Então, é preciso que eu me aproxime de Deus para que Deus imprima em mim uma imagem melhor, né? Como eu disse na aula passada, todo ser humano é a imagem de Deus. Seja ele uma pessoa que a sociedade despreza, por exemplo, um mendigo, um morador de rua, seja ele a pessoa mais alta na sociedade. Todos estes são imagem e semelhança de Deus. Agora, o que vai identificar se essa imagem é boa, ruim, se ela está distorcida ou se ela está parecida com o modelo ideal de Deus, é a proximidade dessa pessoa com Deus. Ok? Vamos seguir aqui então. Deus cria a mulher, né? Adão é colocado num sono profundo. Deus, como bom anestesista, dá uma anestesia profunda em Adão, tira a sua costela. E aí eu coloquei, você pode ler aí, que Deus, como uma espécie de pai da noiva, leva Eva até o noivo, né? Gênesis 2, 22, a parte B, vai dizer que depois que Deus formou Adão, Deus leva Eva até Adão, né? E ali Deus, além de ser o pai da noiva, também é o pai do noivo e é a testemunha do casamento. É muito interessante que no livro de Malaquias, Deus deixa um registro muito interessante quando ele fala do relacionamento dele com a casa de Israel. Deus fala que ele foi a testemunha, né, ali do casamento. E nós vemos nossos casamentos hoje, convidamos 200 padrinhos para a cerimônia, né, 100 de um lado e 100 do outro, e esquecemos que a testemunha principal é aquele que está abençoando a união. Deus é a testemunha dos nossos relacionamentos, né? Se eu levar isso para outras esferas de relacionamento, fora do casamento, Deus é testemunha do meu relacionamento de amizade com alguém, Deus é testemunha do meu relacionamento no trato com os crentes da igreja, Deus é testemunha de todos os relacionamentos que nós venhamos a ter, sejam profissionais, sejam os relacionamentos na esfera religiosa, relacionamento matrimonial, os de amizade. Deus é testemunha. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes isso é uma queixa muito recorrente na sociedade hoje, essa questão da falsidade, gente que fala pelas costas, isso e aquilo. Não se preocupe com isso. Deus é testemunha dos nossos relacionamentos. Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe porque permite certas situações, tá? Adão aprovou a criação de Deus. Agora, tornou-se possível uma relação satisfatória. Quando você lê no versículo 23, né, Adão fica contente com o que vê, ele vai dizer, é carne da minha carne, osso do meu osso, quer dizer, enfim, alguém que se parece comigo, enfim, alguém que é igual a mim, né? Ele fica muito contente e dá nome a Eva, né? Será chamada varoa, né? Por conta do varão foi tomado. Isso mostra a igualdade que ambos tinham, né? Adão de pronto identifica que agora ele tem uma igual ali no jardim. Não se refere
refere simplesmente aos vários momentos da consumação marital. Em vez disto, esta unidade descreve a condição permanente de união alcançada pelo casamento. Algumas pessoas entendem uma só carne só no aspecto das obrigações conjugais, né? No aspecto sexual, e não só. É uma só carne porque o casamento constitui-se, ou deveria constituir-se, numa unidade completa, né? Então, os dois, né? Os dois já não têm só a sua, não devem pensar individualmente, eles devem pensar coletivamente, no bem-estar dos dois, tá? Isso é interessante até para os nossos jovens que estão ouvindo, né? Principalmente aqueles que desejam se casar. Depois que casa, não é mais eu, né? Somos nós. Isso é muito importante. É uma carne só. Os dois precisam estar em acordo. Por que nós temos, e a gente vê isso com muita frequência, infelizmente também na igreja, os divórcios por incompatibilidade, né? É compatível por um tempo, chega num período, já não é mais compatível, porque alguém não está mais disposto a ceder, né? Alguém não está mais disposto a seguir em frente, e aí envolvem vários problemas, né? Várias situações, mas é importante nós entendermos que temos que seguir em frente, os dois juntos, aprendendo a ceder, aprendendo a dialogar, aprendendo a compartilhar, aprendendo a crescer junto, a compartilhar alegrias, tristezas, frustrações, sonhos, juntos, né? Nada de o meu projeto de vida, né? Ou então aqueles irmãos mais fervorosos, o meu ministério. Você casou, santo? Você tem ministério junto com a sua esposa, tá? Não é o seu ministério, a sua chamada, é uma chamada conjunta. Viu, minha irmã? A irmã casou e já tinha uma chamada de Deus. O santo que Deus vai lhe preparar também vai ter que compartilhar dessa chamada. Não existe isso. Eu tenho uma chamada, o outro tem uma chamada. Aí viram dois competidores de chamada. Não, as chamadas devem ser aliadas, tá? Eu vou falar isso um pouco mais à frente. Mas é só para você entender que uma só carne implica em unidade no casamento. Isso o tempo todo, tá? O tempo todo. Não só num aspecto ou em outro. O tempo todo tem que haver unidade no matrimônio, tá? A criação da mulher. Vamos falar um pouco mais sobre a criação da mulher. Com a criação da mulher, foi estabelecido o primeiro casal de vice-regentes de Deus. A ela também é conferida a imagem de Deus. Que isso fique bem claro. A mulher, por ter sido criado depois, ou por ter sido tirado de uma parte do homem, ela não é uma versão melhorada do homem, não, ela também é a imagem de Deus. Gênesis 1, 27, né? Macho e fêmea os criou, né? Após o conselho da Trindade, Deus cria o homem e a mulher como imagem e semelhança de Deus. A mulher não é uma versão melhorada do homem, ou a mulher não é a versão, a imagem do homem, porque o homem é a imagem de Deus. Não, os dois são imagem e semelhança de Deus, tá ok? Tanto o homem quanto a mulher refletem aquilo que Deus é. E permita-me um comentário, em boa parte das vezes a mulher consegue refletir melhor o que Deus é do que nós homens, né? Principalmente em matéria de compaixão, em matéria de misericórdia, em matéria de afeto, né? Embora as escrituras falem, tratem Deus, né? Embora Deus não tenha gênero, mas trate Deus como pai, né? O amor de pai para conosco. Acredito que a mulher, ela reflita melhor algumas características de Deus do que nós homens mesmo, tá? É só você observar o amor e o cuidado de uma mãe, né, por um filho, né? Seja ele uma criança, seja ele já um adulto. Observe, por exemplo, uma mãe que já é idosa e tem um filho já crescido, com família constituída. Para aquela mãe, esse filho nunca deixou de ser seu filho. Ele pode ter casado, pode ter tido filhos, ele pode já estar com a idade já, né, avançada, mas para esta mãe, ela sempre é a mãe dele, ela sempre tem esse sentimento, esse amor, esse afeto materno,
Então eu ouso dizer que as mulheres, em muitas situações, elas refletem melhor a imagem de Deus do que nós homens mesmos, tá? Sendo assim, a humanidade constituiu uma unidade, criada à imagem de Deus, que em Adão caiu por desobediência. Eu deixei grifado de amarelo o Adão, né? Porque ao longo das Escrituras, a responsabilidade da queda cai nos ombros de Adão, né? Aí alguns vão dizer, mas foi Eva que deu ouvidos à serpente, foi Eva que comeu o fruto e depois levou o fruto a Adão. Pois bem, aonde estava Adão? Né? Cadê Adão? O que houve, né? Tiago, mas eles vão ficar juntos toda hora, eles têm que ficar grudados toda hora, né? Eva queria também espairecer a cabeça. Vamos voltar um pouquinho? Eva estava no paraíso. Eles tinham trabalho, mas nada muito pesado, penoso, era um trabalho prazeroso. Aonde estava Adão quando Eva está dialogando com a serpente, né? E aí eu também deixo um alerta aos irmãos e às irmãs, né? Cuidado com as ausências, né? Principalmente aos irmãos que são casados, cuidado com as ausências, né? O apóstolo Paulo discorre melhor sobre isso em 1 Coríntios capítulo de número 7, né? Cuidado com a ausência afetiva, ausência de diálogo, ausência física, né? Os irmãos ou as irmãs que vivem pelo trabalho e esquecem do restante da vida, cuidado com a ausência. Foi por conta de uma ausência que não é claro nas Escrituras, não há um relato mais específico de aonde Adão estava. Foi numa ausência dessa que o inimigo entrou. Então tome cuidado com as ausências, tá? Eu deixei, vocês vão, para nós lermos, Romanos capítulo 5, os versos 12, 17, 18 e 19, em que Paulo fala da queda do homem. Diz assim, versículo 12: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, nós tivemos uma queda no início, e Paulo agora vai discorrer que por meio de Cristo nós recebemos graça, perdão e justificação, tá? Então, por um tempo a humanidade andou meio que perdida, e Cristo vem para nos resgatar, né? Graças a Deus. A mulher foi criada para complementar o homem e não para competir com ele. É difícil falar numa situação dessa, ainda mais hoje, com esse mundo capitalista que a gente vive, é tudo muito competitivo, né? E nós vemos as mulheres tendo que cada vez mais buscar o seu espaço na sociedade e no mundo, quando no princípio não era assim. No princípio Deus cria os dois no mesmo pé de igualdade. E hoje nós temos essa dificuldade, né? A mulher tem que ficar sempre buscando o seu espaço, né? Hoje nós temos, falando no aspecto da igreja, nós temos mulheres pregando, nós temos mulheres ensinando, nós temos mulheres ordenadas ao santo ministério, e que em boa parte das vezes desempenham esses papéis melhores do que os homens, né? E os homens precisam se despertar também para a vocação que Deus lhe deu, né? Porque Deus tem despertado as mulheres, e os homens parece que continuam dormindo, né? A igreja por muito tempo, ela meio que sufocou as mulheres, o ministério feminino, a vocação feminina,
E agora nós temos essa graça, essa dádiva de ver as mulheres trabalhando, pregando, ministrando. E os homens parece que se acomodaram, quando na verdade era para nós unirmos forças, homens e mulheres trabalhando juntos em prol do reino de Deus. Então, que Deus desperte os irmãos, né? Eu tenho visto, paralelamente, né, o trabalho das mulheres aqui da igreja mesmo, por exemplo. As mulheres têm feito um trabalho no grupo de mulheres, né, de oração, intercessão, louvor, palavra, um trabalho diário, né, de edificação entre elas, de comunhão entre elas. E aí quando você vai ver os homens da igreja, onde eles estão, não é? Então, as mulheres sempre estão à frente. Elas sempre estão um passo à frente da gente no que diz respeito às coisas de Deus. Se você observar, eu não sei se tem como medir isso, mas muito provavelmente nós temos mais mulheres assistindo a aula hoje do que homens. Assim como nos domingos pela manhã presencialmente na igreja. Nós temos muito mais mulheres participando da escola bíblica do que homens. Por que eu estou falando isso? Porque as mulheres, volto a dizer, parecem refletir melhor as características da imagem de Deus do que em nós, né? Isso é para nós, para dar um chacoalhão nos homens, né? Nós tivemos ao longo do ministério de Jesus muitas mulheres que participaram do ministério de Jesus, participaram sustentando o ministério de Jesus, acompanhando o ministério de Jesus. E Jesus, ele, com a sua morte redentora, ele traz para as mulheres uma dignidade, ou melhor, ele resgata a dignidade da mulher, né, através do seu ministério. Então, quando eu vejo Jesus ressurreto no Getsêmani, né, ali no jardim da tumba, conversando com Maria Madalena, a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado, né, foi uma mulher. Quer dizer, Jesus dá valor às mulheres, e a igreja precisa aprender a valorizar as mulheres. Jesus sempre deu valor ao trabalho das mulheres, e a igreja precisa dar este valor. Você pode observar, e por muitos anos isso foi dito, eu escuto isso desde criança, né, que o círculo de oração é a coluna da igreja, né, as mulheres que intercedem pela igreja. E por que não os homens também interceder? Não é? Os homens parecem que se acomodaram numa posição enquanto igreja e não querem crescer, não querem expandir. Em contrapartida, nós temos as mulheres que vêm crescendo, trabalhando e se esforçando e mostrando a que vieram. Então, Deus seja louvado pela vida das mulheres, Deus seja louvado pelo trabalho que as mulheres vêm desempenhando na casa do Senhor, né? Porque, bem ou mal, os irmãos podem até não concordar comigo, mas a maioria da igreja é composta por mulheres, sempre foi, né? A maioria da igreja sempre foi composta por muitas mulheres. Se você observar num culto de domingo, se você trouxer à sua mente uma memória de um culto de domingo que você esteve, você vai observar que a maior parte dos crentes na igreja são mulheres. Então Deus tem um amor por esta criação também, tá? Não é para a igreja tratar com desprezo, desdém ou como alguém menor. Nós somos iguais perante o Senhor. As mesmas mãos que moldaram o barro para fazer o homem, tiraram parte do seu corpo vivo e transformaram em uma mulher. Da mesma maneira, a criação da mulher completa a obra divina da criação do homem. Ou seja, o homem sem a mulher não estaria completo. A criação não estaria perfeita, completa, se Deus não tivesse feito a mulher. Tá? Do mesmo modo que o homem, a mulher é criada de maneira singular, de tal forma que ao vê-la o homem prontamente a reconhece como sua carne e seu osso, como sua igual em essência, né? O homem foi criado de maneira singular? Sim, né? Deus pega ali com as próprias mãos, cria o homem a partir do barro, né? Molda aquele barro e cria o homem. A mulher foi criada de maneira singular. Deus tira daquele homem que já havia sido criado uma costela, e a partir de uma costela faz as mulheres, tá? Então os dois foram criados de maneira singular, não um só foi criado de maneira singular, tá? E aí nós temos duas expressões que são pouco entendidas, ou entendidas um pouco equivocadas, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora ou adjutora que lhe seja idônea, né? E aí eu quero trabalhar um pouco essas duas expressões.
auxiliadora e a palavra idônea, tá? Auxiliadora, né? A expressão ezer no hebraico serve como auxiliadora ou ajudadora, né? Só que essa palavra, ela também aparece nas Escrituras em vários textos, como Deus ajudando o seu povo, né? Toda vez que aparece um texto, toda vez não, boa parte das vezes em que aparecem textos de Deus ajudando o seu povo, a palavra hebraica é ezer, e é a mesma palavra que é usada para a mulher como auxiliadora, né? Aí eu dei alguns exemplos a vocês, como Deus ajudador dos pobres, no Salmo 72:12, Deus como ajudador dos órfãos, no Salmo 10:14, e temos um exemplo em Jó 29:12, Deus como ajudador daqueles que não podem contar com mais ninguém, Salmo 22:11. Por isso, podemos contar com Deus também nas enfermidades, nas opressões dos inimigos, em períodos de grande aflição. Quando Deus aparece nas Escrituras como ajudador, como auxiliador, né? A mesma palavra que define Deus como ajudador e auxiliador é a mesma palavra que define a mulher como auxiliadora e ajudadora. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que papel importante Deus dá à mulher? Ela se coloca ao lado do marido como auxiliadora, assim como Deus se coloca ao lado do seu povo. Ou seja, o povo não ia vencer uma guerra jamais se Deus não estivesse do lado dele. E aqui tem uma lição valiosíssima para nós, né? A igreja, a obra de Deus, o casamento, seria incompleto sem o papel das auxiliadoras, daquelas que Deus colocaram para nos ajudar. Isso não é, de forma nenhuma, uma diminuição do papel da mulher, ou uma forma de colocar o homem por cima e a mulher é só uma ajudante. Não. Para ajudar, elas têm que estar no mesmo patamar, no mesmo nível, que é o que eu vou falar um pouco do idônea mais à frente. Não tem como ser uma ajudadora um maior do que o outro, a ajuda não vai ser eficaz. Então os dois estão no mesmo patamar, tá? A palavra ezer também pode trazer o sentido de aliada, né? Já ouviram a frase que, né, é um dito popular, alguma coisa do tipo, né? Casado com o inimigo ou dormindo com o inimigo, né? Você já pensou você casar com alguém ou manter um relacionamento com alguém que não é seu aliado, não é sua aliada em nada, né? E nós trazendo isso para a vida espiritual da igreja também, nós como noiva de Cristo, né? A comunhão tem que nos proporcionar esse sentimento, esse desejo de sermos aliados uns dos outros, não é? A mulher não foi chamada para ser competidora, né? Ela foi chamada para ser aliada. Tá, Tiago, o homem não foi chamado para isso também? Foi, porque se os dois formam uma unidade, os dois formam uma unidade enquanto casal, é uma só carne, um deve ser aliado do outro, e não competidores, né? Eu vejo isso às vezes no que diz respeito ao ministério, né? A mulher vai dizer, eu tenho tal ministério, o homem vai dizer, eu tenho tal ministério, e eles ficam competindo. Só que nenhum dos dois cresce, porque os dois não entenderam que um precisa do outro para crescer. Da mesma forma é no corpo de Cristo, né? Nós temos que compartilhar da vocação que Deus nos deu. Uma coisa que eu sempre disse, né? Disse na escola dominical, disse em alguns momentos no núcleo teológico que tínhamos aqui na igreja. O pouco de conhecimento que eu recebo, o papel que eu tenho é compartilhar. Porque nós somos aliados, eu não tenho que deter nada para ser o todo-poderoso, né? O Salomão da Transformar, né? O sabichão, né? Nada disso, nada disso. Dentro do que é possível, o pouco que você tem, você compartilha, não é? E da mesma forma, a palavra ezer, dando a ideia de aliado, aliada, né? Deus é aliado do seu povo? Sim. Por que eu não posso ser aliado da minha esposa? A minha esposa não pode ser minha aliada? Tem muitos casamentos que acabam se desfazendo porque não tem mais esse aspecto de um ser aliado do outro, e sim de um mandar e o outro obedecer, competir um com o outro. Não é esse o propósito original de Deus. Deus nos chama para sermos aliados uns dos outros,
né? E se nós tivermos essa aliança, nós vencemos. Certamente nós vencemos, e bem mais facilmente do que se nós tivéssemos tentado vencer sozinho, tá? Eu disse ainda também que qualquer que seja a tradução de auxiliadora, é importante perceber que a expressão não implica em subordinação, viu? Alguns irmãos têm a ideia de que, porque ele é o cabeça, né, a esposa é a empregada, é a cozinheira, né, ela tem que ser a subordinada do lar. Isso é um tema bastante polêmico, mas entenda que esse papel de domínio, né, do homem para com a mulher implica mais numa distorção das escrituras do que nos papéis que Deus distribuiu aos dois, tá? Então, auxiliadora não implica que ela é um quebra-galho. Eu vou fazendo, eu sou o homem da relação, eu sou o machão da casa, eu vou fazendo. Na hora que eu precisar de ajuda, eu chamo a minha esposa, porque ela é auxiliadora. Não, não é assim que funciona, tá? Ao que nos indica o texto bíblico, os dois caminham juntos, os mesmos passos, tá? Até porque quem casa escolhe dividir uma vida. Não faz sentido casar para cada um andar no seu passo e só se juntar à noite para dormir. Cada um segue a sua vida e só no que convém estão juntos. Não, né? É compartilhar alegria, tristeza, pensamentos, tá bom? Idônea, né? Do hebraico neged, tem o sentido de correspondente a ele, conforme, aquilo que corresponde, sua contrária, no sentido de complemento, estar em frente, defronte, na mesma altura, né? Um de frente para o outro, ambos estão na mesma altura, no mesmo patamar, ambos se completam diante de Deus. Essa é a ideia do idônea, né? E aí nós vemos às vezes, ou grande parte das vezes, os casamentos acabando por incompatibilidade. Aonde foi que ele ou ela deixou de ser idôneo na vida do outro? Aonde foi que um cresceu e o outro ficou para trás, ficou para baixo? Aonde foi que isso aconteceu? Isso me traz memória Apocalipse capítulo 2, quando o Senhor está repreendendo a igreja de Éfeso, e o Senhor diz àquela igreja: lembra de onde vocês caíram, voltem, se arrependam e voltem a praticar as primeiras obras. Isso vale também para os relacionamentos. Nós precisamos ser idôneos. Não é porque a mulher foi chamada para ser uma auxiliadora idônea que o marido não vai ser idôneo. Não é porque a mulher foi chamada para ser auxiliadora que o marido também não vai auxiliar. Contudo, um não pode crescer de modo que o outro fique para trás. Ambos têm que crescer juntos. E quando nós vemos essas questões de incompatibilidade, é porque alguém cresceu e outro ficou para trás, né? E aí já não é mais idôneo, porque se idôneo implica estar na mesma altura, né? Contrário no sentido de complemento, um de frente para o outro, alguém ficou para trás, tá? Deus, ao criar a mulher, não a fez inferior. Ela também foi feita conforme a imagem e semelhança de Deus. A ordem divina, quanto ao povoar a terra, dominar, guardar e cultivar, são responsabilidades de ambos. Deus manda os dois povoarem a terra, os dois dominarem a terra, tá? A questão de domínio, liderança, os dois. Guardar e cultivar a terra, ou seja, a responsabilidade social, ecológica é de ambos, tá? Os dois partilham dos mesmos deveres e responsabilidades conferidos por Deus. Sozinhos, ambos são insuficientes para cumprirem o propósito de Deus em suas vidas, ok? Vou dar uma pausa aqui, temos uma pergunta. Vamos lá, minha assistente de palco. Já está desligada, tá ligado? Segura um minutinho aí que temos uma pergunta. Vamos lá. É uma outra pergunta, Tiago, do nosso aluno Danilo Schmidt. Ele deve estar sentindo muita falta da escola bíblica. Deve, o Danilo deve estar bem sentido. Ele está bem sentido. Vamos lá. Tiago, olhando a sociedade moderna de hoje, esse papel... Pode encostar? Tá. Tiago, olhando a sociedade moderna de hoje, esse papel de homem trabalhar e mulher cuidar da casa não fica um pouco para trás?
Os dois hoje, vendo a sociedade, não devem ter uma relação de cumplicidade, de ajudar um ao outro, independente dos papéis que a Bíblia diz que o homem e a mulher têm? Vamos lá. Os dois têm responsabilidades diante de Deus. Então, é lógico que hoje, dificilmente você vai ver essa situação de um sair e o outro ficar para cuidando de casa, né? Por isso que eu venho dizendo que os dois têm responsabilidades de serem auxiliadores uns dos outros e idôneos. Não só a mulher, mas o homem também cumprir esse papel de auxiliar e ser idôneo para com a sua esposa. Ambos são uma carne só. É interessante nós pensarmos que a sociedade avançou muito, né, em muitos aspectos, trazendo para os dois o sentimento de competição. Esse sentimento de mercado de trabalho, esse sentimento do mundo corporativo invadiu a família, trazendo para os dois um sentimento muito competitivo no casamento. Então, seria interessante que ambos compartilhassem dos deveres que receberam de Deus, né? Tanto na educação dos filhos, tanto nos cuidados da casa. Eu posso dar um exemplo da minha casa mesmo, não precisa ir muito longe para isso. Eu tenho um bebê de 2 meses em casa, né? E sei da dependência que o bebê tem da mãe, dos cuidados que esse bebê tem da mãe. Então, boa parte dos afazeres domésticos estão comigo. Isso não me diminui ou não me faz menos marido, menos pai ou coisa do tipo. Nós estamos falando de um bebê de 2 meses, que precisa da atenção da mãe, né? Só que nós vemos que às vezes esse sentimento, essa percepção, ela parece que é nula na mente de algumas pessoas, que dá a entender que a mulher tem que cuidar da casa dos filhos, o marido é o provedor e sai para trabalhar. Isso é um pensamento um tanto... embora fosse comum nos tempos dos judeus, na nossa sociedade, na nossa realidade, está um pouco ultrapassado, né? Era comum, sim, que a mulher desse a educação aos filhos no tempo dos hebreus, e é muito interessante que essa percepção da educação parta dos dois, dos pais, do pai e da mãe, criarem esses filhos no temor do Senhor, darem as devidas orientações e instruções. Contudo, não é papel de um só, principalmente no modelo de sociedade que vivemos hoje, tá? Então, assim, eu falo por mim mesmo. Dividir tarefa nunca foi um problema para mim, mas eu vejo, e vejo em alguns casamentos próximos, que parece que é um fardo a divisão de tarefa, né? Então, assim, parece que a mulher, por mais jovem que seja, ela casa para servir ao marido. E o marido não serve a esposa? É estranho um trem desse, é muito esquisito, né? É lógico que tem os acordos entre os casais, eles entram em como vão viver, em como compartilhar, mas é muito importante que haja esse respeito mútuo, né? E que não tenha essa obrigatoriedade de tarefa. Isso é fulano que faz e eu faço isso aqui. Por que não compartilhar, né? Ambos viverem harmoniosamente, juntos, dividindo tarefa, né? Eu já contei isso algumas vezes na igreja, em pregação, na escola dominical mesmo. Minha esposa esteve doente por aproximadamente 1 ano, né? Ela teve um problema nas 2 mãos, né? E precisou passar por cirurgia nas 2 mãos. Em 1 ano ela operou as 2 mãos, num período de 6 meses. E nesse período, boa parte dos afazeres da casa ficaram comigo, né? Algumas pessoas acompanharam bem de perto e viam que a situação era bem delicada, porque o que você faz sem as mãos? É muito difícil, né? Então é importante esse compartilhamento, tá? É muito importante. É lógico que tem alguns homens que têm reservas com algumas atividades, mas isso tem que ser conversado no âmbito familiar de cada casa, né? Cada família tem que entrar no seu acordo. Agora, é muito importante, eu volto a frisar, ninguém é empregado de ninguém no matrimônio, tá? Ambos compartilham ideias, ambos compartilham afazeres, ambos compartilham as situações, tá? Essa ideia de que a mulher é empregada do marido, ou empregada dos filhos, isso não é nem bíblico, tá? Isso não é nem bíblico, ok? Temos mais uma pergunta? Ok, vamos lá. Nós temos aqui primeiro um comentário do nosso
Mas nos dias atuais, com a modernização, ambos trabalham e ambos cuidam de casa, pelo menos deveria ser assim. Exatamente. Né? Exatamente. Ambos trabalham, ambos educam, ambos cuidam dos afazeres da casa, ambos, os dois fazem tudo junto. Tá? Não tem a gente não pode se isolar na ideia de que porque um trabalha, o outro tem que fazer. Não, tem que ter um compartilhamento. Tá? E a pergunta que nós temos do nosso aluno Danilo é: essa modernização, principalmente no caso da mulher, cuidar dos filhos, acredito que não está fazendo os filhos e as futuras gerações perderem o temor a Deus? Ora, volto a dizer, o papel da educação, na cultura dos hebreus, quem educava os filhos eram as mães em casa. Ensinava tanto o aspecto moral quanto o aspecto religioso. Nós não somos judeus, né? Então, hoje, essa ideia de que as mães têm a maior responsabilidade na educação, parece que deixa os pais um pouco à vontade de não terem muita responsabilidade no ensino. Ambos devem se dedicar na educação cristã, na educação secular, se é que podemos dizer assim, em todos os aspectos desse filho. Tá? Não posso jogar nas costas da mãe toda a responsabilidade, por exemplo, se é um casal. Né? Agora, dada algumas possibilidades, por exemplo, uma irmã que não tem o seu esposo, né, e tem que criar esses filhos sozinho, aí é um outro tipo de situação. Tá? Ela é a responsável maior ali no caso, ou o irmão, né? Nós temos casos de irmãos que criam seus filhos sozinhos. Né? Aí é um outro caso à parte, mas quando há um conjunto, os dois devem partilhar dessa ideia, tá bom? É preciso que não confundamos a primazia e liderança com domínio tirânico. Não é porque o homem foi criado primeiro e recebeu de Deus uma ordem inicial para liderar, que ele tem que ser um ditador dentro de casa, um ditador dentro da igreja, tá? Dominação masculina é uma falha pessoal e moral, não é doutrina bíblica. Volto a dizer o que eu disse alguns slides anteriormente. Os dois recebem a capacidade para domínio, tá? Dominação masculina é uma falha pessoal e moral, não uma doutrina bíblica, tá? Se fosse doutrina bíblica, nós não teríamos nas Escrituras Débora julgando o povo. Se fosse doutrina bíblica, nós não teríamos Jesus anunciando que estava vivo para uma mulher. Nós não teríamos mulheres apoiando o ministério de Paulo, de Cristo. Se fosse doutrina bíblica, nós não teríamos Esther como rainha e protagonista de um grande livramento da parte de Deus para o povo. Tá? Então, embora as Escrituras não deem tantos exemplos quanto o masculino, haja visto a sociedade que era composta na época, nós estamos tratando de um sistema patriarcal, né? Abrindo um parênteses, sistema patriarcal, tem gente que confunde sistema patriarcal com machismo. No tempo das Escrituras, no tempo de Cristo, não existia nem essa expressão machismo. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal que nada tem a ver com machismo ou feminismo. São coisas totalmente distintas. Tá? Havia sim um protagonismo do homem naquela sociedade e deveria se haver, pela lei que Deus deu através de Moisés, uma proteção à mulher. Só que o que nós vemos ao longo de alguns textos bíblicos é que alguns fariseus ou sacerdotes, líderes na época, acabavam sufocando essas mulheres. Tá? Essa dominação tirânica não era propósito de Deus. Tá? Como não é até hoje. Não é até hoje. Tá? A masculinidade e a feminilidade identificam seus respectivos papéis. Conforme Deus determinou, o homem, em virtude de sua masculinidade, é chamado a liderar, a mulher, em virtude de sua feminilidade, é chamada a ajudar. Tá? Volto a dizer, tudo isso deve ser muito bem compartilhado. Tá? Muito bem compartilhado entre ambos, para não haver inversões de papéis. Ok?
Eu quero concluir com um pensamento de Lutero. Martinho Lutero disse que se Deus tivesse retirado um osso dos dedos do pé, talvez Adão a controlaria. Se tivesse usado um osso da cabeça do homem, a companheira provavelmente teria controle sobre ele. Mas ao usar o osso da costela, Deus propiciou que os dois humanos ficassem em condições de igualdade e respeito mútuo. Então, volto a dizer pelo menos a primeira linha. Se Deus tivesse retirado um osso dos dedos do pé, talvez Adão a controlaria. Isso é um recado aos maridos controladores, tá? A sua esposa foi tirada da costela, do seu lado, e não do dedo do pé, ok? Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Marido que maltrata a esposa, não se esqueça que você não está só maltratando a sua esposa, você está maltratando a imagem e semelhança de Deus. Esposa que não trata o marido com devido respeito também, não se esqueça, você não está destratando o seu marido, você está destratando a imagem e semelhança de Deus. Tome cuidado, Deus nos fez para vivermos em paz, né? Então, eu quis mostrar nessa manhã que a mulher foi chamada por Deus para viver de modo igual ao homem, com responsabilidades diferentes. A irmã não foi criada para ser diminuída, destratada, agredida. A mulher não foi criada para isso, né? A mulher foi criada para complementar a obra criadora de Deus. Volto a dizer o que eu disse no início. Se a mulher não tivesse sido criada, o paraíso estava imperfeito, a criação não estava completa. Então, temos que aprender a viver juntos, homem e mulher, na igreja e na sociedade, sem competir, mas como aliados, todos juntos em prol do reino de Deus. Amém? Para a próxima semana, eu vou falar um pouco, vou começar o assunto da queda, né? No capítulo 3 de Gênesis, mas vou também falar um pouquinho de algumas características do Éden. Vou pontuar algumas características do Éden, que ficaram no capítulo 2, e vou iniciar o relato da queda, tá bom? E que Deus abençoe os irmãos. Se nós tivermos alguma pergunta que talvez eu não tenha sido muito claro, né, na minha exposição agora pela manhã, temos o grupo da Escola Dominical, tá? Se alguém que está me vendo não está no grupo da Escola Dominical, quiser entrar e a gente interagir, manda um WhatsApp, a gente faz o movimento, tá bom? Mas que Deus te abençoe. Minha irmã, fique com esta palavra. Deus te fez especial para um momento especial. A obra de Deus conta com você, a sociedade conta com você. Não se sinta diminuída, desprezada ou qualquer outro sentimento negativo nesse respeito. Deus tem chamado mulheres, capacitado mulheres, habilitado mulheres, e quanto mais mulheres tivermos, mais efetivamente o nosso serviço será feito para a glória de Deus. Amém? E homens, acordem para a chamada que Deus lhe deu. Acordem para a vocação que Deus te chamou. Tá bom? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração. Pai de graça, bondade e misericórdia, agradecemos por esse momento, Senhor, de meditação na Tua palavra, de entendermos um pouco o papel da mulher na sociedade e na igreja. Que nós possamos ser despertados pelo Senhor para as responsabilidades que o Senhor tem nos dado. Esse é o nosso pedido no nome santo de Jesus. Amém? Que Deus nos dê graça para seguirmos com os propósitos que Ele tem nos proposto. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Ore comigo aí onde você está. Pai de graça, bondade e misericórdia, nós bendizemos o Teu nome pela rica oportunidade que o Senhor tem nos dado de mais uma vez estarmos reunidos em Sua presença, mesmo que cada um em suas casas, mas unidos em um único propósito, para recebermos as bênçãos de Deus, as orientações do Senhor para nossas vidas. Sê conosco, continua nos orientando, nos instruindo, que o Teu Espírito expanda em nosso coração todo o aprendizado que temos recebido do Senhor. Esse é o nosso pedido, a nossa gratidão no nome de Jesus. Pedimos também ao Senhor que, se assim for da Sua vontade, prepara para nós a oportunidade para juntos estarmos reunidos e unidos em Teu nome, presencialmente na igreja, né? Que isso passe logo e nós possamos estar juntos na Tua presença para bendizermos o Teu nome. Esse é o nosso pedido, confiantes que o Senhor tem nos ouvido, para a glória de Deus. Amém? Receba a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo
esteja com você e sua casa hoje e sempre, e aí no seu cantinho diga amém. Deus abençoe, fique com Deus, fique em paz.